Olá, concurseiros! Damos continuidade ao estudo Direito Penal, parte geral, neste aulão de véspera, para o candidato que vai prestar a prova para delegado da Polícia Civil do Estado do Paraná, não só para a primeira prova, prova objetiva, mas também alguns conhecimentos para a prova dissertativa, prova de segunda fase, que eu tenho certeza que você já está lá. Nesta aula, nós daremos continuidade ao estudo da teoria do crime, teoria do delito. Nós temos que abordar nesse ponto a tipicidade, o fato típico, a antijuridicidade e a culpabilidade, temas que já foram abordados, e na aula de hoje, dentro da teoria do crime, o tópico punibilidade, que seria o quarto quadrante, o quarto elemento aí da análise do crime, desse conceito analítico do crime. Crime, se você quiser entender assim, pelo menos para abordar didaticamente é bom assim, no crime você tem que abordar o fato típico, o que compõe o fato típico, o que interfere no fato típico, a antijuridicidade, que a gente estuda, na verdade, as excludentes de antijuridicidade, legítima defesa, estado de necessidade, etc. A culpabilidade, aquele momento em que eu posso apontar para a pessoa e falar, você vai ser responsabilizado penalmente por o que você fez, você vai receber uma pena. E por fim, agora, a punibilidade. Então veja, eu conto aquela história. O rapaz foi para a rua com uma arma na cinta, encontrou a vítima, efetuou um disparo e a vítima caiu morta no chão. Primeira análise que nós temos que fazer é a análise do fato típico. Em qual tipo penal é possível a subsunção, é possível o enquadramento, o encaixe? Artigo 121. O modelo penal é aquele, matar alguém. Artigo 121. Eu fiz a tipificação. É fato típico, faz a segunda análise. Contra a lei? É antijurídico? Veja que ser típico, indiciariamente, quase sempre, ser típico é contra a lei. Na verdade, quando a gente analisa a antijuridicidade, eu estou me questionando se ele agiu amparado por alguma excludente de ilicitude. Ele estava em legítima defesa? Não. Ele estava em estado de necessidade? Também não. Não estava amparado por nenhuma excludente de ilicitude? Não. Bom, se ele não estava amparado por nenhuma excludente de ilicitude, o fato é típico e também é ilícito, é contra a lei. O fato é típico e também é antijurídico, é contra as normas do nosso direito. Fato típico, antijurídico, terceira análise. A pessoa pode receber pena? Ele é maior de 18, ele é imputável, ele não é doente mental, ele agiu coagido, ele agiu em erro de proibição? Não tinha nenhuma excludente de culpabilidade, ele é culpável. Eu posso dizer então, ei, você que praticou fato típico antijurídico, você pode receber pena porque você é culpável. Aí a gente bate na culpabilidade. Beleza, chegamos até aqui. Já que ele pode receber pena, então vamos punir. Aí eu conto para você, eu entrego para você mais um dado. Só que essa historinha ela aconteceu há 40 anos. Ou seja, a esta altura já prescreveu. É fato típico, antijurídico, é culpável, mas na hora de punir, operou-se a prescrição. Então, o estudo que se faz na punibilidade são essas causas de extinção da punibilidade concentradas, e não exclusivamente, mas concentradas no artigo 107 do Código Penal, as causas de extinção da punibilidade. A primeira causa é a morte do agente, Existe até um brocardo latino que diz mors omnia solvit, a morte resolve tudo. Não faz sentido eu querer a punição da pessoa que já morreu. Então, inclusive, alguns outros ramos do direito, muito antigos, Idade Média, puniam lá os familiares. E aqui no atual direito penal você sabe que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Princípio da intranscendência, princípio até da culpabilidade. A pena não pode passar da pessoa do condenado. Então, se o condenado, ou melhor, o agente morreu, extingue-se a punibilidade. Segundo fator de extinção da punibilidade, causa de extinção da punibilidade, é a famosa abolitio criminis. No momento em que ele praticou a conduta, aquilo ali era considerado fato típico. No momento que ele praticou a conduta, aquilo ali que ele fez era considerado antijurídico. Mas veio uma lei posterior que não mais considera como crime aquela conduta. E veja que essa lei posterior, ela não tem efeito apenas dali para frente, Ela não tem efeito apenas ex nunc. Por se tratar de uma lei benéfica, ela tem efeitos também ex tunc, ou seja, ela vai abraçar situações ocorridas até mesmo antes da vigência dela. Então isso aí é a chamada abolitio criminis, uma lei nova que não mais considera criminosa aquela conduta. Temos diversos exemplos aí, o caso do adultério. O adultério era crime,
né, até um dado momento, agora no direito penal não é mais. Então você imagina aquela pessoa que está, né, presa, cumprindo pena por adultério, e aí vem uma lei dizendo, olha, adultério não é mais crime, mas é a partir de agora? Não, não, na verdade também retroage. Então aquele que está preso vai ser liberado e se tiver ação penal em andamento, vai ser extinta a ação penal pela ocorrência de extinção da punibilidade. Abolício crimes também é uma causa de extinção da punibilidade. Anistia, graça e indulto. E neste ponto é importante lembrar, o artigo 107 do Código Penal ele está cheio de perdão, né? Perdão do Estado, perdão do juiz, perdão pela vítima. Anistia, graça e indulto nada mais são do que formas de se perdoar. No caso da anistia, o Congresso Nacional, através de lei, resolve perdoar aquela pessoa, né? Ou, na verdade, aquele fato. A anistia, ela diz respeito a fatos, quase sempre fatos políticos. O exemplo de anistia é a famosa lei de anistia, nessa que foi editada ali na transição da ditadura para a democracia, muito conhecida, inclusive recentemente quiseram reinventá-la ou retirá-la ali, fazê-la ressurgir, uma discussão que atingiu o âmbito todo nacional. Então a anistia é o perdão concedido pelo Congresso Nacional através de lei e diz respeito a fatos, quase sempre fatos políticos. A graça é o perdão concedido pelo presidente da República a uma única pessoa. A graça ela é individual. Nos filmes de tribunal, que a gente vê lá, os filmes norte-americanos, você vê lá um instituto parecido que você vai lembrar lá, quando a pessoa pede clemência ao governador do estado. Clemência ao governador do estado. Transpondo aqui para o nosso Brasil, aqui seria um pedido de graça ao presidente da República. É aquele perdão que o presidente da República pode conceder, né, aquela pessoa individualmente. A graça ela é individual. E, por outro lado, o indulto, que é o perdão concedido pelo presidente da República, né, mas não a uma pessoa, mas a um grupo de pessoas. Nós não temos graça como sendo aí uma tradição jurídica nossa, mas o indulto sim, o indulto é uma tradição jurídica. Tanto é que, proximamente ali ao Natal, todo ano é expedido um decreto presidencial, tá vendo? É pelo presidente da República, o decreto presidencial chamado de indulto natalino ou indulto natalício, onde ele vai beneficiar, ou seja, vai extinguir a punibilidade de algumas pessoas. Não confunda indulto, que muita gente confunde, indulto é extinção da punibilidade, tchau, acabou. Não confunda indulto com permissão de saída, né? Autorização para visitar os parentes na época de Natal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Indulto é causa de extinção da punibilidade. O presidente da República resolve perdoar aquele grupo de pessoas. Perdão da vítima. Como eu disse, o artigo 107 ele está recheado de perdão, né? A gente tem o perdão pelo Estado, anistia, Congresso Nacional, indulto, presidente da República, o perdão pela vítima, mas não é em qualquer caso. Somente naqueles crimes de ação penal privada, a vítima resolve perdoar o réu, né? Fazendo lá, né, usando os termos adequados, o querelante oferece o perdão ao querelado. E veja que para que se opere a extinção da punibilidade, o querelado tem que aceitar o perdão. Então, cuidado com pegadinha no concurso. O que extingue a punibilidade não é o oferecimento do perdão. O que extingue a punibilidade é o perdão aceito. A vítima, querelante, oferece o perdão ao querelado, tá? E o querelado aceita. Aí extingue a punibilidade. Se o querelado recusar o perdão, o processo continua. O perdão judicial, né? O perdão judicial, onde você encontra o juiz, em algumas situações previstas em lei, somente em situações previstas em lei, o juiz na sentença final, que não é nem condenatória e nem absolutória, a sentença que aplica o perdão judicial, ela é uma sentença declaratória, o juiz ele declara o perdão, onde, por exemplo, lá no homicídio culposo, o juiz constata que a pena é absolutamente desnecessária para aquele pai que, agindo imprudentemente, veio a matar o próprio filho. O pai que, dirigindo em alta velocidade, capota o veículo e mata o próprio filho. Homicídio culposo do filho. No homicídio culposo, é possível a aplicação do perdão judicial quando o juiz constata, perdão judicial é pelo juiz, quando o juiz constata que a pena se mostra absolutamente desnecessária. Não se precisa punir mais aquela pessoa porque ela já foi punida com a perda do filho. Então, é um raciocínio que o legislador autoriza. Veja, ressalto, somente quando houver previsão legal. E, de uma maneira geral, algumas questões de âmbito penal, processual penal, que extingue a punibilidade. A prescrição é uma delas. O que é a prescrição? É a perda de poder, do poder de punir estatal, a perda do poder de punir estatal pelo decurso de tempo. O Estado cochilou, o Estado deixou passar muito tempo,
né? Então, isso que é a prescrição, é uma causa de extinção da punidade. Aquela historinha que eu contei aconteceu há 40 anos, então, apesar de ser típico, antijurídico e culpável, na hora de punir não se pode mais punir porque o Estado perdeu muito tempo, o Estado cochilou. Prescrição. Perempção. Perempção que somente ocorre na ação penal privada, quando a vítima desiste da ação penal privada e é dado a ela essa possibilidade. A vítima na ação penal privada, pelo princípio da disponibilidade, ela pode simplesmente desistir da ação. Então ela, por exemplo, abandona o processo, né? Ela abandona a ação penal e aí ocorre a perempção. Recomendo aos candidatos dar uma olhadinha no artigo 60 do CPP, que vai tratar da perempção. E também um outro instituto que leva à extinção da punibilidade, que é o Instituto da Decadência, né? A decadência também nos crimes de ação penal privada ou nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Aquele prazo de 6 meses que a vítima tem para oferecer a queixa, no caso dos crimes de ação penal privada, ou 6 meses que a vítima tem para oferecer a representação. 6 meses é o prazo decadencial. É bom lembrar, esse prazo de 6 meses ele não se conta do fato. O prazo de 6 meses ele se conta do conhecimento da autoria. Então, a decadência é uma das causas de extinção da punibilidade e no direito penal, né, processual penal, ela é encontrada nessas duas hipóteses, a ação penal privada e a ação penal pública condicionada à representação. Com essa análise, nós fizemos uma abordagem geral e rápida da teoria do delito. Nós abordamos o fato típico, a antijuridicidade, a culpabilidade e, por fim, a punibilidade. Ao fazer a análise daquela situação especial, se o fato é típico, é antijurídico, é culpável a pessoa e ainda é punível, o direito penal vai agir, né, e vai impor àquela pessoa o cumprimento de uma pena, né, que pode ser uma pena privativa de liberdade, né, reclusão, detenção, pode ser uma pena restritiva de direitos, né, o artigo 44 do Código Penal, pode ser a pena de multa, que são as penas adotadas usualmente pelo nosso ordenamento. Então, com isso, a gente fecha a análise da teoria do delito. Partiremos agora para a abordagem do concurso de agentes. Concurso de agentes, que é um tema muito cobrado, né, nos concursos públicos em geral. Você, inclusive, tem algumas divergências na doutrina e na jurisprudência para poder especificar, né, o que é o concurso de agentes ou as diferenças que existem dentro do concurso de agentes. O artigo que eu destaco para vocês, os artigos, na verdade, artigos 29 e 30, tá, são os artigos da parte geral que vão influenciar aqui nesse estudo, tá, o concurso de agentes. É bom o candidato anotar a teoria adotada pelo direito penal, né, que é a chamada teoria monista. O que vem a ser a teoria monista? Veja, independentemente, né, isso com um certo grau de relatividade, independentemente da sua conduta naquele contexto criminoso, todo mundo responde no mesmo tipo penal. Tá? Isso que é teoria monista ou teoria unitária. Um tipo penal para todos os que participaram daquela conduta. Então, um exemplo clássico que a gente vê nos livros aí, um roubo a banco. A pessoa que entrou no banco e deu voz de assalto. O outro que ficou na porta olhando se a polícia se aproximar. E o terceiro que estava lá dentro do veículo aguardando para dar fuga, os três estão psicologicamente imbuídos no roubo a banco. Então, os três vão estar enquadrados, né, tipificados no artigo 157. Um artigo para todo mundo. Nós não temos no Brasil diferenças entre as participações. Um artigo para quem entrou no banco e deu voz de assalto. Um artigo para quem ficou na porta olhando. Um artigo para quem prestou assistência na hora da fuga. Não. No Brasil, nós adotamos a teoria monista. Um artigo para todo mundo. Como regra, né? Como regra. Nós temos exceções à teoria monista. Por exemplo, no crime de aborto, né, o legislador, uma questão, ele optou assim, o legislador separa a figura da gestante que está abortando e do terceiro contratado, né, o aborteiro, vamos colocar assim. Tá? Então, questão de opção. O legislador colocou a gestante no artigo 124 e colocou o aborteiro no artigo 126. Se você bate uma foto disso, é um crime só, é um aborto sendo realizado ali. Tá? Se existisse um tipo penal único, aborto, os dois iriam ser enquadrados ali. Mas por uma opção do legislador, ele fez questão de separar a gestante no artigo 124, inclusive com pena menor, e o aborteiro vai ser incluído ali, vai ser tipificada a conduta dele no artigo 126, com pena maior. Então esse foi o critério adotado. E existem outras exceções também espalhadas pelo Código Penal, como por exemplo, corrupção ativa,
que é aquela praticada pelo particular, o particular que entrega o dinheiro, que corrompe o servidor público, e do lado de cá do balcão, o servidor público recebendo o envelope. Corrupção passiva. Bata uma foto disso, é um crime só, é uma conduta só. Só que, por opção do legislador, um vai ser enquadrado na corrupção ativa, o particular, artigo 333, e o outro o servidor público vai ser enquadrado na corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal. Mas a regra é a teoria monista. Todos que contribuíram para aquele crime, e o detalhe, desde que eles estejam subjetivamente interligados, mentalmente interligados, todos querem aquele resultado, todos eles, em regra, vão ser enquadrados no mesmo artigo. O que o artigo 29 vai tratar é uma diferenciação entre coautoria, participação de menor importância e cooperação dolosamente distinta. Autoria e coautoria. Na verdade, a teoria mais adotada neste campo é a teoria que diz o seguinte: aquele que realizou o verbo do tipo penal, ele é considerado autor. E aquele que estava também realizando o verbo, ele é coautor. Na verdade, é uma questão de ponto de vista. Eu sou o autor, ele é meu coautor. Ele vai dizer, não, eu sou o autor, você é meu coautor. Veja, é só, nessa brincadeira você percebe, é só uma questão de ponto de vista. Autor e coautor são as pessoas que entraram no verbo do tipo penal. Se eu efetuo um disparo e ele também com a arma dele efetua um disparo, nós somos coautores de um homicídio. Então, entrar no verbo é o critério mais adotado pela doutrina e pela jurisprudência. Existem outras teorias também, mas numa aula de véspera, é importante você lembrar isso aí. Participação ou partícipe. Quem que é o partícipe? O pessoal tem a mania de falar que o partícipe tem pena menor. Fuja desse critério. Tá? O partícipe é a pessoa que, de alguma maneira, contribuiu, ele está vinculado psicologicamente aos autores ou ao autor e, de alguma maneira, ele contribuiu. Só o detalhe, ele não entrou no verbo do tipo penal. Ele é o partícipe. É o exemplo daquele que empresta a arma, mas não vai lá dar voz de assalto. É o exemplo daquele que aluga a chácara, mas não vai lá praticar o sequestro. Aluga a chácara para montar o cativeiro. Ele é partícipe. Ele não entrou no verbo do tipo penal e é considerado partícipe. Qual que é a pena dele? Em princípio, é a mesma dos autores. É o mesmo tipo penal, teoria monista. O partícipe de homicídio responde lá no 121. Tá? Ele que emprestou a arma, tendo consciência que aquela arma ia ser usada no homicídio. Então, ele é partícipe de homicídio. Qual que é a pena dele? Em princípio, é a mesma, é o mesmo tipo penal. Talvez o juiz considere, na hora de fixação de pena, o juiz considere aquele atuar dele foi menos expressivo, mas vai ser o mesmo tipo penal. Não confunda a figura do partícipe com uma outra figura também prevista dentro do artigo 29, que é a figura do partícipe de menor importância. O partícipe de menor importância, esse sim, vai ter pena menor, porque a participação dele foi algo desprezível. Então você tem que fazer uma análise mental, suprimir aquela figura daquele contexto e verificar aquela participação realmente contribuiu decisivamente para a prática do crime. Eu costumo dar exemplo aí, no caso aí da extorsão mediante sequestro, uma vítima lá no cativeiro, sequestrada, uma extorsão mediante sequestro em andamento. Exemplo de partícipe de menor importância, o cozinheiro, a pessoa que está fazendo a comida para o refém. Tá? Então, nesse caso, a participação dele é desprezível, suprime mentalmente essa figura. Tá? Vai ter alguma implicação no crime em si? Nenhuma, ou praticamente nenhuma. Então, esse é o partícipe de menor importância, a pena dele vai ser reduzida. Veja que responde no mesmo artigo. Vai ser o mesmo artigo 159 do Código Penal para todo mundo, seja para aquele que pegou a vítima, botou no cativeiro, seja para aquele que está cozinhando para a vítima dentro do cativeiro. Teoria monista, artigo 159. Um outro ponto a ser abordado, ainda dentro do artigo 29, é a participação dolosamente distinta. Participação dolosamente distinta. Eu tenho a intenção de praticar um crime e o meu parceiro, meu comparsa, tem a intenção de praticar outro crime. Exemplo típico das provas em geral, a OAB, inclusive, já cobrou isso aí. Eu convido alguém para praticar um furto comigo. A pessoa vai para praticar furto. Vamos furtar um toca-CD. Quebra o vidro. Nisso aparece a vítima. Eu tiro a minha arma e dou um tiro na vítima. Opa, virou um roubo. O meu comparsa, inclusive, se surpreende. Eu não sabia que você estava armado. E sai correndo. Isso é a participação dolosamente distinta. O dolo dele era de furto. O meu dolo era de roubo, que eu fui armado e nem avisei a ele. Tá? Então, isso aí é a participação dolosamente distinta. E o que o legislador determina lá no artigo 29? Olha, cada um vai responder pelo aquele crime que pretendia praticar. No caso aí do comparsa que nem sabia da existência da arma, furto. Ou tentativa de furto até. E no caso daquele que foi armado, para o que desse e viesse, que é o exemplo que eu usei para mim mesmo,
157, latrocínio, né? Roubo seguido de morte. Então, isso é a participação dolosamente distinta. E, por fim, o último instituto dentro desse tópico, né, que seria o concurso de agentes, a famosa autoria colateral, que não se confunde com o concurso de agentes. Muitas vezes é estudado neste tópico, até como um alerta para o candidato, mas a autoria colateral ela não se confunde com o concurso de agentes, por quê? Nas figuras de concurso de agentes você tem o partícipe, o autor, o coautor, todos eles vinculados psicologicamente. Na autoria colateral não, eu não sei da existência da outra pessoa, eu não sabia que ela também queria praticar este crime. O que aconteceu ali foi uma coincidência não premeditada. Então eu quero matar uma pessoa, sem saber que naquele mesmo dia uma outra pessoa também pretendia esse mesmo resultado. Eu me posto de um lado da rua, do outro lado da rua uma outra pessoa que nem era do meu conhecimento. A hora que a vítima passa no meio, efetua um disparo. E aí é necessário chamar o processo penal para resolver a questão, né? Chamar as provas. Ficou provado que os 2 tiros contribuíram para a morte. Homicídio para mim, homicídio para ele. 2 homicídios, não é homicídio em coautoria. 2 homicídios, na verdade, uma vítima só caiu ao chão, mas um homicídio para ele e um homicídio para mim. Sem invocar o artigo 29, porque não é caso de concurso de agentes. O tiro que levou à morte partiu da arma dele. Ele responde por homicídio e eu respondo por tentativa de homicídio. O curioso, quando ocorre a seguinte questão, a vítima cai morta, vai para a perícia e lá o laudo pericial não consegue determinar qual das 2 armas efetuou o disparo letal. A vítima caiu morta com um único tiro e bateu lá no exame de balística, o pessoal da perícia não conseguiu determinar se aquele tiro letal saiu da minha arma ou saiu da arma da outra pessoa que está do outro lado da rua, que não é meu conhecido. Resultado, não dá para provar que fui eu que matei, não dá para provar que foi ele que matou. Qual que é o resultado? Tentativa de homicídio para os 2, em que pese ter uma vítima morta ali caída. Então é uma situação muito curiosa e, por ser curiosa, ela é cobrada nos concursos públicos em geral. Concurso de crimes. Um outro tópico muito cobrado na prova objetiva e também na prova dissertativa seria o concurso de crimes, né? Ou seja, a análise ali dos artigos 69, 70 e 71 do Código Penal. Concurso de crimes, você se depara naquela situação onde uma mesma pessoa está praticando diversos crimes, né? Então é isso que a gente analisa no concurso de crimes. Parta, né, de uma única pessoa praticando diversas condutas, vamos dizer assim, e acarretando crimes. A primeira figura no concurso de crimes é o chamado concurso material de crimes. O concurso material de crimes, previsto lá no artigo 69 do Código Penal, alguns autores até falam que seria uma previsão absolutamente dispensável. O concurso material de crimes é o natural da coisa. Pratica um estupro, pratica um furto, pratica um roubo. Qual que é o natural? Qual que é o resultado natural disso? Eu pego a pena do estupro, pego a pena do roubo, pego a pena do furto, somo tudo. Tá? Concurso material, então, é a somatória de penas, pela prática de crimes oriundas de diversas condutas. Veja que pode ser crimes de qualquer natureza, estupro, roubo, furto, tá? Onde se somam as penas. O juiz da execução, inclusive, vai proceder à famosa unificação de penas. Ele recebe uma guia de execução lá da 3ª Vara Criminal, onde ele foi condenado por estupro. Ele recebe uma segunda guia de execução lá da 2ª Vara Criminal, onde ele foi condenado por roubo. Ele recebe uma outra guia de execução lá da 5ª Vara Criminal, onde ele foi condenado por furto. E aí o juiz da execução faz a somatória das penas. O único limite ali a ser observado é o artigo 75 do Código Penal, né? Ou seja, o cumprimento da pena não pode ser superior a 30 anos. Então, no concurso material, é o óbvio, é a somatória das penas dos crimes que a pessoa praticou. Já no concurso formal, se invoca um senso de justiça. Uma única conduta acarretando 2 ou mais crimes. Uma única conduta acarretando 2 ou mais crimes. E você vai encontrar ali o concurso formal perfeito, né, que é aquela situação onde eu estou dirigindo meu veículo, eu perco a direção e acabo atropelando um ponto de ônibus. Com uma única conduta eu causei 3 lesões corporais culposas, 2 homicídios culposos. Então veja, é um senso de justiça. Não posso responder por 3 mais 2, porque afinal de contas foi uma única conduta.
Tá? Eu também não posso responder só por uma única conduta, porque afinal de contas foi 3 mais 2. Então, qual que é a solução que o código achou? Uma única conduta acarretando diversos crimes, você pega a pena maior e acresce. Tá? Você pega a pena do homicídio culposo, que é a maior, e acresce. Tá? Então, essa é a solução para o concurso formal que o legislador encontrou. No concurso formal imperfeito, porém, quando a pessoa tem desígnios autônomos, ela tem conhecimento dessa norma e o espertão, né, ele fala assim, então eu vou enfileirar 3 pessoas e vou efetuar um único disparo de fuzil e assim eu vou matar 3. Espera aí, mas nesse caso você quis os 3 resultados, então daí o que a gente faz? Aplica-se a regra do concurso material, somam-se as penas. Então guarde, desígnios autônomos, ou seja, eu fiz aquilo de caso pensado, né, enfileirei 3 pessoas e dei um único disparo, com uma única conduta eu acarretei 3 resultados, mas resultados que eu queria. Meu desígnio era fazer isso. Portanto, eu aplico o concurso formal imperfeito, somando as penas do homicídio. E por último, a última figura dos concursos de crimes é a figura do crime continuado. O crime continuado, muito polêmico em algumas situações aí, mas teoricamente lá previsto no artigo 71 do Código Penal, onde você percebe que a conduta posterior é uma continuação da conduta anterior. É o caso, por exemplo, da empregada doméstica que todo dia, depois que a patroa sai, ela vai lá e tira R$5, R$10 debaixo lá, dentro do potinho lá que está em cima da geladeira. Ela poderia muito bem ter pego tudo de uma vez só e praticado um único furto, mas não, ela fez isso parceladamente, entre aspas, né? Então veja, a conduta anterior, né, ela dá continuação à conduta posterior. Assim deveria ser reconhecido o crime continuado. Qual que é a solução, né, que o legislador me dá? O crime continuado você tem que enxergar como sendo uma ficção, você pega uma pena e acresce também, né? O juiz vai usar apenas uma pena de furto e vai aumentar, nesse exemplo aí do furto praticado pela empregada doméstica, porque veja, seria injusto, em 30 dias ela praticou 30 furtos, tá? A pena mínima do furto é de 1 ano, quer dizer que em razão disso ela vai pegar 30 anos de cadeia, então é injusto e em razão dessa injustiça vem o legislador criar essa ficção do crime continuado. Veja que o crime continuado exige que sejam crimes da mesma espécie, entre um crime e outro não pode ter passado mais do que 30 dias e que tenha se utilizado o mesmo modus operandi. Igual eu falei, a patroa sai, ela vai lá e tira debaixo tira lá do potinho da geladeira. A patroa sai e assim sucessivamente. Então, para reconhecer o crime continuado, exige-se lá os requisitos. Eu recomendo que o aluno leia o artigo 71 do Código Penal. Com esta aula, nós encerramos o estudo da parte geral, neste aulão de véspera, para o pessoal que vai prestar o concurso para delegado da Polícia Civil do Estado do Paraná, não só na prova objetiva, como também na prova dissertativa. Veja que foram abordados os principais tópicos da parte geral do Código Penal e para que o aluno fixe esses tópicos, para que o aluno melhor aprenda, né, e de uma certa maneira não esqueça o que foi falado aqui, é muito importante a resolução de questões que podem ser encontradas na internet. É importante o aluno estar garimpando lá na internet e trazendo e baixando algumas questões, resolvendo. É importante que ele leia a letra da lei e as súmulas, porque é isso que normalmente o examinador cobra numa prova objetiva. Veja que o examinador, numa prova objetiva, a gente acredita assim pelo menos, né? Ele não vai trazer questões polêmicas, questões que não tenham uma resposta definitiva, senão ele perde a questão. Vai dar margem a recurso, vai dar margem a impugnação. Então ele quer trabalhar com segurança, o examinador. Então ele busca da letra da lei, ele busca de súmulas, né, aquilo que é pacífico, e ele explora isso nessa prova de primeira fase. Então o aluno tem que estar atento à resolução de questões, o aluno aí, o candidato, tem que estar lendo a letra da lei, tá? E também, não só a lei, mas também as súmulas, né, do direito penal e do processo penal, as súmulas do Supremo, as súmulas vinculantes do Supremo, inclusive, e as súmulas do STJ também, do Superior Tribunal de Justiça. Tem bastante trabalho e, seguindo essas dicas, com certeza o sucesso virá. Boa prova a todos, bons estudos.